O Sabor do Dhamma, um Mahabua, 13 de dezembro de 1981. A mente está constantemente oprimida. A mente constantemente oprimida ou coagida e a mente absolutamente livre da coerção e opressão são duas coisas completamente diferentes. Tão diferentes que não existe realidade convencional que pode ser comparada com a mente liberta. Esse tipo de mente não está no reino da realidade convencional, de forma que nada pode ser justamente comparado com ela. Mesmo que algumas comparações possam ser feitas, são simplesmente formas de se falar a respeito. Elas não estão em linhas com a verdade da natureza como ela existe. Se nós temos que fazer comparações, simplesmente porque o mundo tem suas convenções e analogias. Nós vemos presos na prisão que são coagidos e oprimidos, que são privados de sua liberdade o tempo todo, desde o dia de sua prisão até o dia da sua soltura. Que tipo de felicidade eles têm? Mesmo que eles possam rir em linha com as coisas que os façam rir, ainda assim é a risada de prisioneiros, de presos. Simplesmente ouvindo a palavra preso é o suficiente para a gente dizer que não é felicidade que produz suas risadas. É a sua pena, a sua sentença que produz suas risadas. Ela continua coagindo e oprimindo-os. Então, onde é que eles podem encontrar alguma felicidade e prazer entre si? Nós podemos tomar isso e comparar internamente com as questões da mente e das impurezas que a coagem e oprimem. As coisas que controlam e coagem cada momento mental. Mesmo que a mente não está fabricando nenhum pensamento, ela ainda assim é controlada e coagida dessa forma, em linha com sua natureza. Quando isso acontece, onde que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade? A felicidade que nós encontramos nessas situações é tal como a comida que é dada aos presos. Que tipo de comida é essa? Mesmo que nós nunca tenhamos sido presos, nós sabemos que a comida, o tipo de comida que é dada aos presos. Tem alguma coisa satisfatória na comida que é dada aos presos? As comidas, as tentações, com que as impurezas alimentam a mente. Se nós formos falar dos jeitos do mundo, são simplesmente para evitá-las, evitar que ela morra, da mesma forma como os prisioneiros são alimentados, para evitar que eles morram. As impurezas alimentam a mente para que ela possa trabalhar, da mesma forma como os prisioneiros são alimentados, para que eles possam trabalhar, para que eles possam obter os frutos do seu trabalho. A comida da mente que as quelezas trazem é como comida dada aos presos, não tem nenhuma diferença. Se nós compararmos, é assim que é. Mas se nós olharmos de um ângulo diferente, nós podemos ver que os presos ainda estão melhores que a gente. E quando eles comem a sua comida, eles comem por necessidade. Eles não comem por satisfação com isso ou com o gosto de nada. Porque não tem nada satisfatório no gosto de nada naquela comida. Mas nós, meditadores e praticantes, estamos presos e apegados aos sabores, os prazeres sensoriais. Então nós estamos atolados. Quando nós vemos objetos visuais, quando nós estamos apegados a objetos visuais, é porque nós estamos apegados ao sabor deles. Quando nós estamos apegados a sons, cheiros, sabores tangíveis com o corpo e sensações, isso é simplesmente porque nós desfrutamos dos sabores deles. Não é o caso que o único tipo de sabor que a gente experiencia é o sabor com a língua. Todas as formas de contato, olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente, todos têm o seu sabor. E se nós estivermos apegados a ele, estamos apegados a eles por muitos e muito tempo, por muitos e muitos éons. A mente é apegada, presa, então
Ama essas coisas sem saber que são sabores que nos prendem, que são todas questões das quilesas, que são sabores das impurezas. Quando nós estamos apegados a esse ponto, nós nunca vamos saber o perigo desses sabores se nós não usarmos sati e sabedoria para investigá-los com sabedoria. Não importa quantos éons se passem, nós ainda vamos estar apegados a esses sabores, perdidos nesses sabores sem nunca perceber a realidade. Essa ingenuidade, essa é a esperteza das quilesas, como elas são espertas e enganadoras. Se você quer saber, então você tem que colocar o seu coração na prática. E não esqueça do que eu estou dizendo aqui. Um dia vai se tornar claro no seu coração como resultado da sua prática dedicada. Escute cuidadosamente as palavras do Buda. O sabor do Dhamma supera todos os outros sabores. Qual tipo de sabor é o sabor do Dhamma que supera todos os outros sabores? Aqueles outros sabores são os sabores de comida de presos. Presos na roda da morte, renascimento, movida pelo poder das impurezas. Não são o tipo de sabores que tornam o coração verdadeiramente satisfeito. Não são verdadeiros sabores. Não são sabores de verdade. São sabores falsos que as quilesas usam para nos chicotear e nos forçar a comer. Não são sabores do verdadeiro Dhamma. O sabor do Dhamma começa a aparecer quando a mente está começando a se agrupar em concentração. Quando a mente se pacifica, o prazer que um certo tipo de prazer vai começar a aparecer com o seu sabor, dependendo da quantidade de estabilidade e tranquilidade na mente. Quando nós falamos de nível de tranquilidade, não comece a pensar que são passos separados, tal como uma escada. É simplesmente uma forma de se falar. Todos estão conectados, desde o prazer da concentração básica até os níveis de concentração mais refinada. O prazer que surge vai se tornar correspondentemente mais e mais refinado. E é assim com relação a todos os sabores do Dhamma. O Dhamma da concentração, o Dhamma da paz, o Dhamma da tranquilidade da mente. Quando a mente tem tranquilidade como seu alimento, ela abandona a sua preocupação com os sabores das visões, sons, cheiros, sabores e sensações táteis passo a passo, porque o sabor da paz supera todos eles. Mesmo isso é o suficiente para começar a superar todos os outros sabores. Quando a mente, então, começa a investigar as coisas com sabedoria, analisá-las em termos das 3 características, ou o tema da meditação, da não atratividade do corpo, ainda mais quando a mente começa a investigar com sabedoria essas coisas. Porque no começo nós tendemos a desenvolver o tema da não atratividade das partes do corpo, contemplando cada parte do corpo, do nosso corpo e do corpo dos outros, dentro e fora, da forma mais apropriada e natural para nós investigarmos, porque todos compartilham as mesmas condições que nós devemos ver passo a passo. O sabor do Dhamma, então, vai se intensificar, tornando-se um sabor ainda mais exótico. E ainda mais, é um sabor que vem de ser capaz de abrir mão. A natureza da mente é tal que, uma vez que ela investiga uma coisa ao ponto de ver claramente, ela abre mão. Se ela ainda não abriu mão, se ela ainda segura com apego, essas são as correntes e amarras das impurezas. As impurezas dão títulos, dizendo isso é bom, isso é bonito, isso é belo. Elas nunca dizem esse corpo é sujo, feio, impermanente, sofrimento e não eu, que não pertence a ninguém ou nada. Essas coisas as quilesas nunca nos dizem, nunca mencionam, nunca sugerem, em linha com os princípios da verdade. Na verdade, elas trazem os seus próprios princípios, que interferem com o Dhamma, dizendo exatamente o oposto, que isso é belo, que isso é duradouro, que isso é valioso, negando a verdade de cada passo, porque elas são muito poderosas. Por essa razão, nós temos que monitorar as suas enganações.
opô-las e removê-las usando tais qualidades como satia e sabedoria. O mundo está completamente perdido nas enganações e as impurezas. Quando a sabedoria investigar do lado de dentro, em linha com os princípios da não atratividade, como nós mencionamos antes, em linha com as 3 características da impermanência, sofrimento e não eu, cutucando e analisando para frente e para trás, constantemente, com frequência, as verdades que as impurezas tamparam vão ser reveladas, em linhas com os princípios da verdade, porque esses princípios são verdade pura e simples. Não existe nada falso a respeito deles. O que é falso? Nossas visões falsas são questões das quelezas, nenhuma questão do Dhamma. Nós vamos ser capazes de ver claramente as coisas como elas são, sem nenhuma dúvida, uma vez que nós removamos as coisas falsas que as encobrem. Por exemplo, beleza. O que exatamente é o corpo belo? O que tem no corpo que você pode chamar de belo? Em linha com os princípios da verdade, como que você pode aguentar olhar para um corpo humano? Ele é completamente coberto de sujeira, tanto dentro como fora. E você tem que continuamente limpá-lo para que ele mantenha-se aguentável. Mesmo as roupas e outros artigos que nós usamos nesse corpo se tornam sujos porque a parte principal desse corpo é sujo dentro e fora. Qualquer coisa que entre em contato com esse corpo, mantos, panos, roupas, moradia, roupa de cama, tudo se torna sujo. Onde quer que os seres humanos vivam se torna sujo, mas nós não vemos a verdade, e nós não estamos interessados em olhar. Como praticantes, nós devemos investigar para ver a verdade, não fugir da verdade. Essa é a verdadeira verdade. As coisas que nos enganam em ver esse corpo como belo e bonito são totalmente falsas e enganatórias. Então olhe nesse corpo. Que parte que está reivindicando ser bela e querendo se opor ao Dhamma? Olhe nessa parte. Tem alguma parte que opõe o Dhamma e é mais verdadeira que o Dhamma? O fato do Dhamma não estar aparecendo no nosso coração é porque no momento a falsidade é mais poderosa, mais estabelecida e que encobre absolutamente tudo. Mesmo que haja sujeira em toda parte do corpo, nós ainda somos capazes de considerá-la como algo belo e duradouro. Os problemas da verdade e falsidade em relação a esse corpo e mente são questões esquilesas que ocupam essa mente e que se espalham pelo seu poder pelas várias partes do corpo e pelos mundos de renascimento, dizendo que isso é nosso, isso é a gente, e que tudo é belo, duradouro e aproveitável, dependendo da música que as quelezas cantam para nos enganar. Enganar a mente em pular e girar mais do que uma bola de futebol. E que felicidade você vai obter pulando e saltitando por toda parte, seguindo as enganações das quelezas? Se você não despertou e caiu na realidade, quando que você vai? Se o Dhamma do Buda não nos ilumina como meditadores, quem no mundo vai ser capaz de nos iluminar? Como eles dizem, Savakato Bhagavatatamo. O Dhamma do Buda é bem exposto de uma forma clara de se ver, sem nada escondido ou esotérico. O que tem escondido sobre ele? Se nós olharmos com os olhos, vamos ver em linha com o que eu disse aqui. Então, olhe para dentro da pele. O que tem de bom sobre a pele? Tem alguma coisa limpa ou bela? Se a pele é limpa, como que você pode chamá-la de se a pele é limpa, como que você pode chamar esses restos de pele, esses pedaços de pele que saem? O que tem dentro dessa pele que opõe o Dhamma e que se reivindica ser tão belo e bonito? O Dhamma nos diz que não há nada bonito e belo ali, que só tem sujeira. Mas qual parte que ainda ousa opor ao Dhamma do Senhor Buda? Se o Dhamma é falso, se o Buda não ensinou corretamente, então encontre alguma coisa que o prova errado. Todas as coisas que o Dhamma critica, quando você penetrá-las com sabedoria, você vai ver que elas são como são. Não existe ponto no qual você possa discutir. Todas essas coisas foram verdade
desde antes mesmo de nós a investigarmos. Mas as quelezas tamparam nossos olhos. Mesmo que nós sejamos capazes de vê-las, nós não vemos-as como realmente são. Mesmo que sujeira cubra esse corpo, as quelezas negam e o transformam em algo belo. E nós acreditamos, sem nem pensar, que o Dhamma está lá, balançando os braços, oferecendo ajuda. E gritando: segure, segure o Dhamma, corra e você vai escapar do perigo. Corra e abandone as impurezas. Esse é um fogo te queimando. Olhe o que acontece quando você destrói um pouquinho das quelezas. Lute contra elas até que você não tenha mais respiração. É então que o Dhamma vai se revelar em cada faceta para você vê-lo claramente. Essa é a forma de escavar as coisas que encobrem a verdade e encontrar o verdadeiro Dhamma. Se nós vemos a verdade, nós começamos a ver o verdadeiro Dhamma passo a passo, mesmo no nível da paz. Se nós não estamos envolvidos com nada, esse é um sabor do Dhamma. O coração consegue beber do Dhamma, paz mental e tranquilidade. O coração não pula e sai saltitando, agitado, distraído, voando por todo tipo de assunto e preocupação, porque ele tem uma comida satisfatória para sustentá-lo. Quando nós usamos sabedoria para investigar, para preparar nosso alimento, para assim dizer, para se tornar ainda mais exótico que a comida da tranquilidade, tornando-a na comida da sabedoria, um sabor ainda mais exótico e refinado, sem limite, que vem da investigação e da análise desse corpo como objeto de meditação. O princípio básico no qual ele depende é de opor as impurezas que estão justamente aqui. E é por isso que o Buda enfatizou seus ensinamentos no aqui e agora. Não iria funcionar se focasse em outro lugar, porque esse é o lugar primário em que os seres vivos estão apegados. Os apegos de fora vêm depois desse. Quando nós investigamos em linha com a verdade, passo a passo, sem nunca voltar atrás, até que vejamos com clareza, ao ponto que chegamos ao suficiente da investigação. E ao ponto que nós abandonamos nossos apegos. Isso vai acontecer por conta própria, pelo poder de sabedoria que remove as coisas que estão escondidas, que destrói as coisas falsas até que possa ver com clareza a verdade. Sabedoria nesse nível vai parar e se satisfazer no momento certo. Com relação às questões de apego, nós não precisamos dizer nada, porque são simplesmente resultados da delusão. Onde quer que conhecimento penetre, delusão imediatamente se recolhe e foge. Então, como o apego pode continuar? Ele tem que recuar sem nenhuma dúvida. Quanto mais nós investigamos a nossa comida, o sabor do Dhamma, através da força de sati e sabedoria, revelando coisas para vê-las claramente como elas são, quanto mais fazemos isso, mais leve e arejada a mente se torna, desencantada e desiludida. Como eu fui tão bobo de estar apegado dessa forma antes? Como eu ousei fazer as coisas de forma tão cega? Essa exclamação de reprovação a si mesmo esse é o tipo de exclamação que a gente pode pode se ver fazendo com relação a si mesmo, porque essas coisas nos enganaram por muito tempo. Então nós vemos com clareza que essas nós vemos através dessas delusões, porque a sabedoria penetra e toma as escolhas. Como que ela vai escolher não saber a verdade e o que não é a verdade? Se nós analisarmos esse corpo em pedaços, nós podemos vê-lo que é um cemitério vivo. Quando ele morre, é um cemitério morto. Como que nós podemos aguentar olhar para ele? Olhe por todo esse mundo. Tem algum lugar que não existam cemitérios? Existem cemitérios onde quer que seres vivos vivam. Investigue de acordo com a verdade.
A nossa sabedoria serve para fazer comida? Ela é a nossa cura para falência, para que nós possamos escapar de ser presos em custódia das impurezas. Como que nós não vamos ser capazes de escapar? O Dhamma do Buda é perfeitamente adequado aos seres humanos, e é por isso que ele ensinou no mundo humano. Ele viu esse como o ponto central da existência, o lugar mais apropriado. Não existe ninguém mais inteligente que um Buda, o professor supremo que ensinou o Dhamma no lugar mais apropriado, o mundo humano. Nesse momento que nós somos seres humanos. Disso nós temos certeza. Em adição, nós somos monges praticantes. Então, como que nós não vamos ser capazes de desfrutar do sabor excelente do Dhamma através da nossa prática? Se nós não somos capazes, quem nesse mundo será? A quem nós devemos passar essa capacidade? Nesse momento, quais corações estão sendo esmagados por sofrimento e estresse? Essas coisas, não são essas coisas que estão esmagando nossos corações? E a quem nós vamos passar essa capacidade? Para quem nós vamos passar esse dever e responsabilidade em alcançar a libertação? Para quem nós devemos passá-las ao sofrimento? Ou existe sofrimento em nossos corações? A única coisa que ele faz, a única coisa a fazer é remover o sofrimento através do esforço persistente. Nós somos guerreiros. Nós devemos ser corajosos. Nós não devemos voltar atrás. Então, qualquer dor, qualquer dificuldade que a gente enfrente, esteja pronto para ela. A dor e o sofrimento que vem do esforço não vai nos levar à falência. São muito melhores que a dor e o sofrimento que já estão esmagando o nosso coração o tempo todo e que não serve para nada. Então, continue escavando, praticantes. Esse é um passo da investigação. O Buda nos ensinou a visitar cemitérios porque nós ainda não vemos o cemitério do lado de dentro. Primeiro, nós temos que ver cemitérios do lado de fora para abrir o caminho, abrir a mente, para ver o próprio cemitério interno, que está cheio de cadáveres. Fora o fato desse corpo ser um cemitério, ser ele mesmo um cemitério, os cadáveres de vários tipos de animais enchem a nossa barriga. Que tipos de coisas estão enfiadas lá? Por quanto tempo? Como que nós não olhamos nesse cemitério? Veja com clareza. Não atratividade, sofrimento, não eu, estão todos acumulados ali. Nós não precisamos sair procurando em nenhum outro lugar. Quando nós olhamos em termos de mutabilidade, impermanência, nós podemos ver claramente. O corpo continua mudando o tempo todo, do dia que nascemos até o dia que morremos. Mesmo as sensações continuam mudando a sua própria forma. Prazer, dor, indiferença, tanto da mente como do corpo. Eles continuam girando dessa forma. Por que eles parariam? Se nós temos sati e sabedoria, como que nós não vemos essas coisas em linha com os seus princípios naturais? Se nós usarmos sati e sabedoria, nós temos que ver, nós temos que saber. Essas coisas não podem permanecer escondidas. Elas não podem permanecer escondidas de sati e sabedoria. Nós temos que ver através delas e não ter nenhuma dúvida a respeito disso. Sofrimento. Que parte do corpo traz algum prazer ou conforto? Não existe nada além de sofrimento e dor nesse corpo todo. Nós temos que continuamente cuidar desse corpo para que ele possa aguentar e ter sobrevivido até aqui. Então, como nós vamos continuar atraídos a essa massa de fogo? Não eu. O Buda já proclamou. Ele não é você, não é eu. Não bagunce com ele, não arranje encrenca com ele. É tal como se ele estivesse batendo no nosso pulso. Não pegue, não segure, é perigoso. Toda vez que você diz que é você, que é seu, o seu apego está segurando no fogo. Então se liberte usando sabedoria. Essas coisas são impermanentes, sofrimento e não eu. A mente não vai ter coragem de pegá-las. Passo a passo ela vai abandonar seus apegos e pesos e fados, que são muito pesados. Quando a mente abandona seus apegos, ela se torna cada vez mais leve, mais confortável. O sabor do Dhamma aparece passo a passo, ainda mais refinado que os níveis de concentração. Quando o sabor do Dhamma supera o sabor das várias quelezas, então elas são descartadas e deixadas descalças.
Para o legado físico, o corpo é importante. Ele tem um grande impacto na mente. Amar esse corpo é sofrer. Odiar esse corpo é sofrer. Estar irritado com esse corpo é sofrer. As questões do corpo As questões conectadas com o corpo são mais proeminentes que outras. A mente não tem paz. Não tem nenhum lugar que ela encontre algum alívio. Não existe nenhum lugar em que os monges podem refugiar buscando prazer com o corpo. Por essa razão, nós devemos pacificar nossas mentes e usar o Dhamma para atacar nossas impurezas. Não se arrependa pelo tempo que demorar. Não se arrependa pelo tempo. Não sinta nenhum arrependimento pelo ciclo de renascimento, pela prisão, pelos nossos torturadores e carrascos, os vários tipos de impurezas. Eles já foram nossos carrascos desde tempo imemorial. Mesmo que nós não nos lembramos, simplesmente leve esse princípio e eles vão ser todos destruídos. No passado, não importa quão longo, é simplesmente uma questão, é a mesma massa de sofrimento. Se nós não destruirmos, essas coisas vão continuar assim para sempre. Não se interesse em outras questões. Continua observando a verdade, que está proclamando a si mesmo o tempo todo, usando sua sabedoria, confiança e persistência. Não abandone e não volte atrás. Não veja nada como tendo valor mais elevado que o esforço de se libertar das coisas que te oprimem. Você vai então ser capaz de fazer algo extraordinário. Mesmo que você se dê ou não dê títulos, tenha certeza de que você não está cheio de fados e apegados aqui agora. Isso é o que o Buda disse como o lugar onde o sabor mais elevado é encontrado. Desenraize as coisas que envolvem e prendem a cada passo do caminho. Continue cortando, começando com esse agregado físico, o corpo, que é um muro com uma casca grossa. Uma vez que nós tenhamos passado a massa física, superado a massa física e claramente entendido, sem nenhum vestígio de amarra, é como se nós tivéssemos acumulado uma grande quantidade de capital, claramente no nosso coração. Você pode ter certeza de progredir a libertação em um ponto ou outro da sua vida presente, sem nenhuma necessidade de antecipar se vai acontecer nesse ano ou no próximo. Uma vez que a mente tenha atingido esse nível, você vai ter certeza por conta própria. Persistência vai vir por conta própria. A dor e a dificuldade em fazer esse esforço são completamente apagadas por conta própria. Porque o sabor do Dhamma que aparece no coração supera todas as dores que vêm do esforço persistente. O coração se torna motivado pelos princípios da verdade. Persistência continua girando na pessoa que antes era preguiçosa. Preguiça é só uma questão das quelezas, resistindo e lutando contra o Dhamma. Quando nós começamos a nos esforçar, a preguiça, a fraqueza, o desencorajamento, a dor, a dificuldade, nos oprime e nos tortura. E nós finalmente nos entregamos e somos destruídos. É como se nós tivéssemos levado um tiro. Elas não precisam atirar uma segunda vez. Um tiro e a gente cai no travesseiro roncando. Nós continuamos levando tiro das impurezas, de novo, até que nós estamos perdidos. Nossos esforços não servem de nada. E se as coisas continuarem assim, nós vamos afundar no ciclo de renascimentos, afundar na prisão da roda de renascimentos para sempre, sem nunca um dia alcançar a libertação, sem nunca um dia ter liberdade. Então destrua as impurezas, usando os princípios do Dhamma ensinado pelo Buda, e não de outra forma. Você tem que ganhar a liberdade do sofrimento, a liberdade das coisas que coagem e oprimem, sem nenhuma dúvida. Os pontos importantes são persistência, sati, sabedoria e resiliência. Então continue aguentando. O que tem de errado na resiliência que abre o seu caminho? Outras coisas a gente consegue aguentar. Dor física ao nível da morte, ninguém vai ser capaz de aguentar para você. Você vai ter que aguentar por conta própria. Você já não aguentou isso antes? Então como que você
não aguenta as dores e deprivações, privações que vêm do esforço da prática. Afinal de contas, você tem que aguentá-las, a fim de que você possa se libertar do sofrimento. Então, como que você não é capaz de aguentá-las? Fortaleça-se. Fortaleça seu coração, tal como o coração de um praticante, o coração de um monge. Uma vez que você veja os perigos apontados pelo Dhamma, você vai ver os benefícios que surgem dos seus esforços. No começo, você tem que lidar se debater um tanto com a questão do corpo como objeto de meditação. Uma vez que você tenha aberto seu caminho, visto causas e resultados e seu capital inicial, então os 4 agregados mentais, Vedana, Sannyasa, Sankhara e Vijnana, sensações, percepções, memórias, fabricações mentais e consciência, vão então tomar o centro do palco. Há as sensações do corpo e as sensações da mente. Então, quando você está investigando o corpo, como que essas coisas não vão se conectar? São fenômenos relacionados. Não é o caso que você vai terminar de investigar o corpo antes de começar a investigar as sensações, percepções, memórias, fabricações mentais e consciências. Não planeje as coisas dessa forma, porque está errado. Na verdade da prática, não é assim que as coisas são. Uma vez que o seu trabalho seja focado em qualquer ponto, tem que ter um impacto em tudo. Mas essas coisas se tornam mais proeminentes somente depois que o corpo perdeu seu significado e valor para a mente. Mas antes nós ouvimos uma grande importância e significado para ele. Mas uma vez que o Dhamma, a verdade, demoliu a falsidade, as impurezas e da delusão, essas coisas perdem seu valor e significado. O Dhamma agora vê com clareza. Agora o Dhamma claramente tem um valor mais elevado e que supera todas essas coisas. E aí então, Vedana, Sannyasa, Sankhara e Vijnana se tornam proeminentes. Porque a gente já cruzou esse muro do corpo físico. O que tem com relação às sensações? Na maior parte dos casos, elas convergem em sensações na mente. As sensações físicas, como eu já expliquei para vocês. Se você analisá-las quando você estiver doente ou quando você está sentado em meditação por muito tempo, você tem que sabê-las. E se você quer conhecê-las, você tem que focar nelas hoje, usar sua sabedoria. Você tem que entendê-las. Com certeza, você será capaz de entendê-las e penetrá-las uma vez que você tenha sabedoria. Não simplesmente aguente essas sensações agradáveis. Porque simplesmente aguentar não conta como caminho. O caminho é sati e sabedoria. Quanto maior a dor, quanto mais essas coisas quanto maior a dor, quanto maior a dor, mais essas coisas têm que girar para trabalhar. Você não deve deixar sua sabedoria abandonar o ponto da dor. Com relação ao corpo físico, cada parte foi vista claramente em realidade com sua natureza. Dentro da mente, de acordo com os princípios da natureza, como eles realmente são. Não importa como a dor surge no corpo, ela é uma realidade separada. Somente a mente rotula e interpreta. Uma vez que a mente tem essa sabedoria para investigar a dor ao ponto de superá-la, ela vai se separar da dor, que vai ser vista como uma realidade totalmente separada de si. Quando ela é vista como uma realidade separada, que dano, que perigo uma pode causar para a outra? Que impacto uma pode causar para a outra? Nenhum impacto. Porque o corpo é o corpo, a dor é a dor, o coração é o coração e a mente é a mente. Cada um é uma realidade separada, sem nenhum impacto um na outra.
Mesmo que a dor não passe, ela não tem impacto. Quando você faz isso com frequência, você vai ser capaz de desenraizar os apegos ao corpo, a dor do corpo também vai junto. E somente vai ficar faltando as sensações da mente. Sanya e Sankara são importantes. Percepções, memórias e fabricações mentais são importantes. Uma vez que o corpo, a massa física foi superada, Sanya, Sankara se tornam proeminentes, porque não tem mais problemas com relação ao corpo. A mente não tem nem vontade de contemplar mais o corpo, porque já comeu o suficiente desse tipo de comida. Nós colocamos de lado e vamos então comer aquilo que nos atrai. Quando nós estivermos plenamente saciados, nós colocamos tudo de lado. Não importa que tipo de comida, seja carne ou sobremesa. Nossa investigação é similar. Ela vai dizer por conta própria. Quando a mente está satisfeita de um tipo de comida, ela abandona e não mais quer investigar aquilo. Então, continua com outras coisas, até que ela tenha comido o suficiente desse tipo de comida, até que ela esteja completamente satisfeita. Então, nós colocamos tudo de lado. A nossa investigação chega ao ponto que é o suficiente para abrirmos mão. Sankara se refere às fabricações mentais da mente, bons pensamentos, maus pensamentos, esse problema e aquele. Eles continuam fabricando o tempo todo. Cada um de nós cai e fica perdido nos seus próprios problemas. Mesmo que outras pessoas não se tornem envolvidas, a mente pinta quadros e fabrica pensamentos, passado e futuro, uma grande tempestade dentro do coração. Nós ficamos preocupados com uns enfatuados com outros. Questões passam meses e anos, aquecem e fervem o coração, oprimem e coagem porque são nossa ilusão. Porque nós ainda não estamos prontos e não estamos a par dos truques e enganações desse tipo de impureza. E essa é a razão porque nós ainda não investigamos-as com clareza. Tudo quer que a mente fabrique, seja bom ou mal. Não, se for bom, ele desaparece, se for mal, desaparece. Então, que tipo de substância a gente ganha delas? Sempre que surgem, eles desaparecem. Sempre que surgem, a gente deve investigar ali mesmo. Sanya, percepções, rótulos, eles vêm rotulando de dentro da mente. E é assim que a mente aparece quando ela atingir um nível mais refinado. E esse é o jeito dos princípios naturais de investigação. O que quer que faça contato, sati e sabedoria vão girando, até que entendam com clareza e abrem mão. Uma vez que a sabedoria cortou a ponte com o corpo, então ela cortou as pontes com relação às visões, sons, cheiros e sabores. As únicas coisas restantes com relação à mente são as sensações, os rótulos, as fabricações mentais e a consciência sensorial. Isso são questões mentais. Nós temos que investigar ao ponto cada um desses pontos com sabedoria, sem se tornar envolvido com nenhuma dessas questões. Por exemplo, sensações. Sensações prazerosas surgem e desaparecem. Sensações desagradáveis surgem e desaparecem no coração. O Buda as considera como sendo impermanentes e não eu. Impermanentes e não eu. Elas surgem e desaparecem. Os rótulos também são sofrimento, estressantes e não eu. O que tem para a gente se apegar nisso? São como o corpo, em outras palavras, são somente um agregado das três características, um agrupado das três características. Quando nós investigamos várias e várias vezes, essas quatro condições recolhem-se na mente. Isso é chamada a caçada das impurezas.
Então olhe para aquele ponto com sabedoria, até que você veja com clareza. Quando as impurezas não podem encontrar um lugar para se esconder, então eles vão correndo para dentro da mente. Se tem sabedoria, então tem que ir girando nesse mano, a mente. Isso também o Buda nos diz para não se segurar. Escute, a mente também é impermanente sofrimento, não eu. Escute isso. Como que a mente não compartilha dessas três características? Quando as impurezas estão escondidas lá, como que nós podemos segurar essa mente como sendo a gente? Quando todo o exército das impurezas está escondido lá dentro? Se nós consideramos essa mente como sendo a gente, é o mesmo que considerar a impureza como sendo a gente. Então, como nós vamos alcançar a libertação? Muito profundo esse ponto do Dhamma, nesse nível da investigação. A mente também é impermanente sofrimento e não eu, porque as impurezas estão lá. Então, penetre-a, perfure-a com a sua investigação. O que quer que seja destruído, mesmo que no final das contas a mente por si só seja demolida junto com tudo, ainda assim nós vamos saber com clareza. As impurezas que formam a essência da mente do samsara é chamada de avidya pachaya sankara. Tendo a ignorância como condição, surgem as fabricações mentais. Essa é a semente do vir a ser do nascimento enterrado dentro da mente. Quando as pontes estão cortadas, ela não consegue sair para obter comida. As pontes para os olhos foram cortadas, as pontes para os ouvidos, nariz, língua, corpo foram todas cortadas pela sabedoria. Quando as impurezas não podem encontrar um caminho para fora para desenvolver amor por formas, odores, cheiros, sensações táteis, porque todas as pontes foram cortadas. Então as impurezas correm para dentro. Se nós elas tentam tornar-nos apegados ao corpo, isso já é algo que foi investigado e sabido com sabedoria, algo que já foi abandonado. Sensações, rótulos, fabricações mentais e consciência foram todos investigados em linha com as três características de sofrimento, impermanência e não eu. Então, onde as impurezas vão correr? Elas vão se esconder na grande caverna, a mente. Então, a sabedoria tem que ir lá também. Então, agora, a mente é a gente, ela é nossa. Corte-a, penetre-a. O que quer que for destruído, que seja destruído. Não tenha arrependimentos, nós queremos somente a verdade. Se a mente for destruída, junto com todo o restante, pelo menos nós o saberemos com a nossa prática. Destrua. Ultimamente, tudo que é falso é destruído, em linha com sua própria natureza, a suprema verdade. E a mente pura, não morre e não é destruída. Você vê? Então agora, independentemente se você chama essa mente de impermanente sofrimento ou não eu, pelo menos torne essa mente pura e ganhe a libertação das realidades convencionais. Impermanência e sofrimento e não eu fazem parte da realidade convencional. Uma vez que a mente ganhou a liberdade dessas coisas, não tem mais nada que pode ser dito, apesar de nós estarmos completamente cientes. Então, como que vai ter espaço para alguma dúvida? Essa é a libertação da prisão, do ciclo que imprisiona os seres vivos. E de nós em particular, a mente em particular, liberta aqui e agora. Libertada aqui, tudo que era preciso para remover as impurezas do coração. Não existe mais nada que pode oferecer nenhum perigo ao coração. Isso é chamado o coração atemporal, o Dhamma atemporal, liberto do tempo. É uma natureza pura, sempre cheia de Budô, simplesmente assim. Nesse ponto, como que nós vamos ver com clareza o perigo das impurezas? Quando tais coisas como sati e sabedoria destruíram as quilhas em pedaços, como que nós não vamos ver o perigo?
dentro do nosso próprio coração? Como que nós não vamos ser capazes de ver que a felicidade que as impurezas nos traz é simplesmente para evitar que a gente morra, simplesmente para continuar a fazer a gente girar? Que é tal como uma felicidade coberta de açúcar, fabricada pelas quelezas simplesmente para fazer a gente continuar girando. Esse é o sabor das quelezas, mas o sabor do Dhamma é assim, algo completamente diferente. Como que nós não vamos saber por conta própria? Em resumo, a mente que está sob a força do ciclo, com as impurezas, coagindo e oprimindo, não é diferente de um condenado à prisão. Quando ela ganhou a liberdade suprema da prisão das impurezas, não existe comparação. Mesmo que nós a chamamos de suprema, uma convenção, não é jus a realidade, a sua realidade. Mas mesmo assim, nós podemos ter certeza da diferença. Tal como a diferença entre a mente presa e da mente liberta de toda coerção, completamente livre e independente. Elas são diferentes da forma como descrevi. Então, seja dedicado e diligente. Vocês vieram aqui com o propósito de aprender a encontrar coisas de substância e valor para si mesmos. Investigue e encontre. Investigue para ver com clareza em princípios, em linha com os princípios de sofrimento e permanência, não eu, tal como eu mencionei. Porque elas são a base de tudo que dos 3 níveis do cosmos. Não existe nada esplêndido o suficiente para nos fazer sentir arrependidos de deixá-lo para trás. A única coisa esplêndida é a libertação. É uma natureza verdadeiramente esplêndida. Nós não precisamos dar títulos a ela, porque ela é simplesmente sua própria natureza. E é por isso que é dito que o sabor do Dhamma supera todos os outros sabores. Quaisquer outros sabores que a gente tenha experienciado, o sabor do Dhamma os supera todos. Mas mesmo esse sabor, a mente não se apega. Esse é o sabor que nós podemos dizer que é supremo e não é apegado a si mesmo. É simplesmente uma verdade, é simplesmente assim. Então, seja dedicado, praticantes, não se desencorajam. Deem sua vida ao Buda. Mesmo que nós nunca tenhamos dito que nós entregamos nossas vidas às quelezas, nós já o fizemos por tempo infinitamente longo, ao ponto que nós não somos capazes de contar. Mesmo numa única vida de um indivíduo, nós não podemos contar o número de vezes. Agora, considere esse mundo presente e volte até o infinito. Tudo veio de Avidya Pachaya Sankara, que está semeado dentro desse coração por tempo imemorial. Nada mais no cosmos causou-nos experienciar nascimento, vir a ser e acumular essa massa de sofrimento, que não seja Avidya Pachaya Sankara. Por essa razão, quando eles dizem que a mente da pessoa morre, é aniquilada, como que ela simplesmente é aniquilada? Use a prática para entender o assunto. Não simplesmente fale e siga os truques e enganações das impurezas, que tampam seus olhos e ouvidos. As impurezas dizem que a morte é seguida da aniquilação. Vê? Ela nos cegou completamente. Agora, com relação à impureza que causa as pessoas a tomar nascimento e morrer, onde que ela é aniquilada? Se nós queremos ver os seus truques e enganações, por que nós não pegamos as suas flechas e atiramos de volta? Elas causam os seres vivos a se enterrar nesse ciclo. Então, onde que as impurezas serão aniquiladas? O que elas coagem, se não coagem a mente? Se a mente é aniquilada, como que as impurezas coagem a mente? A mente não é aniquilada. Que essa é a razão
que as impurezas são capazes de coagir a mente em nascer, envelhecer, adoecer e morrer sem nenhum cessar. Então, como que nós caímos nas enganações e asquilezas que dizem que simplesmente a morte é seguida da aniquilação, sem nunca perceber a verdade e os perigos de tais enganações? E essas enganações nos prenderam e amarraram no sofrimento por muito e muito tempo. Então, investigue de acordo com a verdade. Descubra se ela é ou não é aniquilada com a morte. Então você vai se tornar alguém habilidoso no Dhamma, habilidoso em explorar e investigar a verdade. E é assim que o Buda proclamou e ensinou o Dhamma. Ele ensinou o Dhamma usando a verdade que ele já tinha praticado, colocando as causas absolutamente completas e obtendo os resultados satisfatórios no seu coração. Então, tomando o Dhamma para ensinar ao mundo. Então, onde que ele disse que a morte é seguida da aniquilação? Onde? Ele disse que nada, mas somente que não é nada além de nascimento, envelhecimento, adoecimento, morte, nascimento, envelhecimento e morte continuamente. Todos os Budas ensinaram dessa forma. Eles nunca diferiram. Eles todos souberam o mesmo tipo de verdade em linha com os princípios da verdade. Então, como que você pode afirmar que a mente será aniquilada? Nascimento e morte sem cessar. Qual é a causa? O Buda nos ensinou. Avidya Pachaya Sankara. Tendo a ignorância como condição, surgem as fabricações mentais. Com as fabricações mentais como condição, surge a consciência. Essas são as causas. Elas estão enterradas na mente. E essa é a razão porque ela toma nascimento sem cessar. Uma vez que nós destruamos a Avidya Pachaya Sankara, o que acontece? Avidya Yativeva Asesa Viraga Nirodo Sankara Nirodo. Tudo o que é preciso para destruir as impurezas é destruído do coração. Então tudo o restante é destruído. Toda a massa de sofrimento restante é destruída. E aquilo que sabe que a ignorância foi destruído, essa é a realidade pura. Como que essa realidade pura pode ser destruída junto? Então olhe, ouça. Nós somos budistas que tomam o Buda, o Dhamma e a Sangha como nosso refúgio. Nós não tomamos as impurezas como nosso refúgio. Nós somos praticantes, nós temos que cutucar, explorar e ver a verdade. Quem quer que traga o cosmos inteiro para nos assustar, nós não vamos nem piscar o olho. Uma vez que nós vejamos a verdade por conta própria no nosso coração, quem que será capaz de nos intimidar? Pense por um minuto. O Buda era uma pessoa sozinha e solitária. Como que ele foi capaz de ser o mestre dos 3 níveis de existência? Se ele não ensinasse em linha com a verdade que ele viu e conheceu por si mesmo, com seu coração completo. E o que ele ensinou? Ele ensinou com coragem. Nunca existiu ninguém tão habilidoso em treinar e trazer a verdade pura a esse mundo. Ele nunca ensinou nada falso ou chutado, ou achismo. Falar no achismo é a ciência das impurezas, é a silêncio da ignorância que leva o mundo à falência. Os princípios da verdade genuína não nos levam à falência. E essa é a razão que nós dizemos que essas coisas são falsas. O Dhamma é a verdade que nós podemos apostar na nossa vida sem nenhuma dúvida. As impurezas são falsas, todas elas. 100 de 100 são falsas. O Dhamma é puro e verdadeiro 100%, o tempo todo. O Dhamma e as impurezas passam em direções opostas. E é por isso que eles são adversários. O esforço na prática, se nós não lutarmos contra as impurezas, com quem nós vamos lutar, então? Elas são nosso adversário.
Se nós não lutarmos contra elas, nós vamos estar lutando contra o Dhamma. Uma vez que nós saibamos todas as questões das impurezas, que dúvidas teremos sobre o Dhamma? Em particular, que dúvidas a mente vai ter sobre a questão de morte, renascimento, morte e aniquilação? E descubra por você mesmo as coisas que se tornam aniquiladas nos praticantes. Tudo quer que nós discutamos são questões das impurezas imundas. Nós ainda não estamos cansados de lavar nossas orelhas? Escute a voz do Professor Supremo. Nossas orelhas então estarão limpas e nossos corações puros. Então seja dedicado, perdendo tempo, pensando em dormir, pensando no estômago. Esses são hábitos presos no nosso coração. São todos questões das quilesas. Então mude a página. Torne o coração uma questão do Dhamma, vivendo em linha com os princípios ensinados pelo Tathagata. E dê o exemplo de alguém iluminado na religião que segue os princípios do Dhamma. E assim nós vamos alcançar o tesouro de grande valor, capaz de reger nossos corações. Quando o Dhamma rege o coração, como ele se torna diferente das quilesas regendo o coração? Como disse antes, o Dhamma regendo o coração é algo supremo e magnífico. Nos tornamos totalmente libertos no nosso próprio coração, sem apego, sem fome, sem busca, sem esperar e ao depender de nada. O Dhamma, então, nos preencheu completamente.